Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Temporada esta totalmente dedicada ao tema da sustentabilidade. Eu sou a Francisca Lopes e tenho comigo a Aline Calistro, que tal como eu é investigadora do Nova Consumer Lab. Hoje temos connosco a doutora Raquel Vareda, médica de saúde pública, com uma pós-graduação em ação humanitária, que durante o dia faz a revisão de artigos científicos e continua o seu doutoramento em saúde internacional, e durante a noite é defensora do veganismo, da sustentabilidade e da equidade global. E no meio disto partilha partes do seu dia com os seus seguidores, quer no Instagram, quer no blog, e diria até que nos educa um pouco com os seus posts, que têm sempre um grande suporte científico. Olá, doutora Raquel, obrigada por estar aqui connosco. Olá, obrigada pelo convite e pela descrição tão detalhada do meu currículo. Estou muito feliz por estar aqui convosco. Obrigada, nós também. Queria que nos contasse um pouco como é que uma médica tão atarefada como a doutora Raquel consegue ter e implementar cuidados ambientais. Sempre foi assim ou só mais tarde, quando cresceu, é que começou a ter esta consciência ambiental? Não, infelizmente não foi sempre assim. Eu comecei, tive uma infância e uma adolescência como a maior parte de nós, nada relacionada com importância ambiental, não era uma coisa que em minha casa tivessem, os meus pais não estavam particularmente sensibilizados para a temática. No entanto, quando entrei na Faculdade de Medicina, o impacto das alterações climáticas na saúde era uma coisa que na altura se começou mais ou menos a falar e, curiosamente, eu no verão de 2013, por causa de um projeto de voluntariado com a universidade, fui para a China durante quase 3 meses, um verão inteiro, e fui para uma zona rural sem acesso a alimentação regular, sem acesso a eletricidade, sem acesso à água potável, e estive lá durante mais de um mês. Foi uma experiência, tive mais de um mês nessa área, foi uma experiência extraordinariamente interessante, mas quando voltei para Portugal fez-me começar a colocar um bocadinho as coisas em perspectiva. Na altura, durante o período todo que eu estive na China, não consumi praticamente carne nenhuma, também tinha muito pouco acesso à internet, por exemplo, e essa alteração que foi completamente abrupta no meu estilo de vida, quando voltei a Portugal, estava com muita necessidade de todas essas coisas, mas comecei a pensar que talvez houvesse aqui qualquer coisa por detrás que os chineses tivessem percebido. Na altura, na China, eles faziam coisas um bocadinho diferentes. A forma como faziam as coisas era um bocadinho diferentes de como nós fazemos no mundo ocidental, e isso, de certa forma, ficou comigo. E foi depois, no ano seguinte, que decidi começar a mudar a minha alimentação. Também nesse ano, a Organização Mundial de Saúde emitiu o seu report que classificava as carnes vermelhas como suspeitos carcinogénicos e depois as carnes processadas como efetivamente carcinogénicas. E portanto, houve nesse momento o início de uma mudança que inicialmente foi ambiental, foi alimentar, e para um estilo de vida mais vegetariano. E sendo eu, estudante de medicina, na altura foi também quando comecei a trabalhar no Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência, comecei a ler evidência científica de forma regular e comecei a explorar muito o mundo do veganismo, das alterações climáticas, tentar perceber qual é que era efetivamente o impacto na saúde humana, e foi efetivamente nessa altura que comecei a mudar mais a minha forma de estar no mundo e as minhas atitudes. Nestes tempos de pandemia, os objetos descartáveis ou de utilização única são cada vez mais utilizados. E, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto, nem nunca se discutiu tanto as alterações climáticas. Acha que este momento único em que vivemos, quase como que uma pausa, pode servir de oportunidade para pensarmos e mudarmos os nossos comportamentos? Eu espero que sirva, honestamente. Acho que é um bom momento para o fazermos. A espécie humana tem o grande defeito de, às vezes, só mesmo quando somos empurrados e obrigados a tomar determinadas atitudes é que as vamos tomar. E existem algumas mudanças, como, por exemplo, a mudança de
eliminar as coisas descartáveis, ou reduzir as emissões de carbono de forma abrupta, ou alterar completamente a alimentação. Isso são tudo mudanças muito estruturais e que vão fazer os investidores e a sociedade em geral perder algum dinheiro e eventualmente alguns empregos para se criarem, por exemplo, empregos diferentes. Eu acho que a pandemia veio dar-nos esse empurrãozinho que se calhar faltava para conseguirmos fazer essa mudança. Se efetivamente a mudança vai acontecer ou não, eu acho que também depende um bocadinho de todos nós. Depende do que é que as novas gerações também têm a dizer sobre o assunto e o que é que vamos fazer para que as alterações que se estão a verificar agora com a pandemia, as alterações que nos beneficiam a nós, se mantenham, que são a redução, por exemplo, das emissões de CO2, que nós verificámos efetivamente durante a pandemia, que essas se mantenham, mas ao mesmo tempo que temos que ter noção que no pós-pandemia a nossa vida vai retornar, vamos tentar pelo menos que ela retorne àquilo que era anteriormente e não queremos fazer isso a custo excessivo para o ambiente. E não o fazendo, vamos ter que encontrar outras alternativas. Nós vivemos efetivamente numa sociedade consumista e a doutora falou disso num dos seus posts no seu blog. E como é que nós mudamos isso? Como é que deixamos de consumir tanto e combatemos este excesso de consumo? Eu acho que para conseguirmos mudar a forma como a sociedade funciona, nós não vamos conseguir fazê-lo da noite para o dia. Portanto, os seres humanos são uma espécie de hábitos e, como as próprias teorias da psicologia nos dizem, nós geralmente somos obrigados a mudar os nossos comportamentos e só depois é que vem atrás o nosso cérebro a dizer ok, isto faz sentido, então vou justificar este novo comportamento que anteriormente eu não gostava dele, agora vou justificá-lo e depois, se vocês forem perguntar às pessoas, elas até acham que foram elas que fizeram essa escolha. Pronto, isto é um bocadinho do que nós fazemos em saúde pública, é um nudging, obrigar as pessoas a tomar determinados comportamentos sem que elas se apercebam e de forma a que elas próprias achem que não, fui eu que tomei esta atitude. Honestamente, eu acho que o que nós precisamos é de criar ainda mais nudges, embora ainda seja um campo em expansão, onde ainda não passámos muitas vezes a teoria para a prática e algumas das práticas nós verificámos que infelizmente os resultados não foram aqueles que nós estávamos à espera, mas precisamos de expandir isso um bocadinho e de começar a empurrar as pessoas no sentido em que nós queremos, porque a verdade é que o consumidor é quem manda no mercado, somos nós com o nosso dinheiro que votamos e ao fazermos isso estamos realmente a dar o poder todo ao consumidor. Obrigar as empresas a reduzirem, por exemplo, a oferta que estão a dar, isso simplesmente não vai acontecer na forma como a nossa sociedade está estruturada neste momento. Portanto, eu acho que compete ao governo e às organizações educativas até e às instituições criar esse nudge para que nós consigamos efetivamente caminhar na direção de reduzir o consumo e não colocar o peso todo nas empresas privadas cuja única existência é exatamente para fazerem dinheiro e nós estamos-lhes a pedir para que não façam. Em relação à ligação entre a saúde e a sustentabilidade, porque nós sabemos que a poluição tem efeitos nocivos na nossa saúde e que o aumento da poluição leva a que possivelmente tenhamos doenças que tipicamente não teríamos em Portugal. Como é que podemos descrever a ligação entre a saúde e a sustentabilidade? Efetivamente, as alterações climáticas têm inúmeros impactos na saúde humana, alguns que são diretos, com os desastres naturais, com o aumento da temperatura de forma abrupta e que causa uma elevada mortalidade, e nós já temos verificado isso em Portugal, por exemplo, no verão de 2018 houve um grande pico de mortalidade por causa da onda de calor que se verificou no início de agosto, mas as alterações climáticas também têm efetivamente muitos impactos indiretos. O que a evidência nos mostra neste momento é que se as temperaturas continuarem a aumentar, e não só as temperaturas a aumentar, por exemplo, os próprios habitats começarem a tornar-se mais tropicais, que é o que nós temos visto no sul da Europa, isso se torna mais propício a que determinados mosquitos, como por exemplo os mosquitos da malária e os mosquitos do dengue, que consigam vir para o nosso país. Embora os mosquitos infelizmente já cá estão, eles ainda não, os que estão cá ainda não têm a doença, mas os estudos dizem-nos que mais ou menos depois de 6 a 10 anos dos mosquitos serem introduzidos,
que efetivamente depois a doença vem. E isso vai ser, obviamente, permitido se nós continuarmos com as alterações climáticas como estão e os nossos ambientes continuarem a manter-se como temos verificado nos últimos anos. É muito provável, os cientistas que trabalham na área acham que efetivamente vamos ter malária e dengue nas próximas décadas, em Portugal, por exemplo, em Espanha, aqui na bacia do Mediterrâneo. Em termos de sustentabilidade e saúde, e particularmente falando na parte da Covid-19, o que aconteceu foi que, imaginem, a pandemia obrigou o mundo a parar e vimos vários headlines de níveis de poluição a diminuir, a redução do smog, a redução do abuso de algumas zonas costeiras e também de redução do abuso da pesca. Retornaram várias espécies naturais aos locais onde antigamente eram povoadas e deixaram de ser por nossa causa. E, justamente em termos de sustentabilidade, o que me preocupa mais é que nós não sabemos... nós sabemos que é apenas uma questão de tempo que estes efeitos deixem de ser sentidos novamente, os efeitos durante a pandemia, intrapandémicos, porque o mundo vai voltar a funcionar e o ser humano é uma das espécies mais adaptativas à face da Terra. E a Agenda para 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, como sabem, prevê os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que seriam apenas conseguidos com parcerias globais e que, honestamente, são essenciais de ser atingidos se queremos realmente um mundo mais sustentável para as gerações futuras. E o progresso desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pré-pandemia já não estava a ser ótimo, com a situação geopolítica, o triângulo amoroso entre a China, os Estados Unidos e a Rússia, e o pico da crise de refugiados no Mediterrâneo entre 2014 e 2015, tudo isso veio criar uma grande sobrecarga no mundo e particularmente na Europa. E, na verdade, o avanço, portanto, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são essenciais se nós queremos uma sustentabilidade global e uma sustentabilidade na saúde, esses avanços estavam a ser um bocadinho desastrosos no Ocidente. No entanto, os países de média e baixa renda estavam a evoluir razoavelmente bem, nós temos, por exemplo, países de média e baixa renda que anteriormente não tinham cobertura universal de saúde e que agora já têm essa cobertura universal de saúde nos seus planos estratégicos nacionais, e várias outras metas que os países de média e baixa renda estavam a conseguir alcançar. Infelizmente, o cenário agora pandémico e pós-pandémico não é nada animador em termos de sustentabilidade global. E a verdade é que nós dependemos muito dos países de média e baixa renda para conseguir essa sustentabilidade global e particularmente em saúde. Porque vocês têm que imaginar que esses países de média e baixa renda ainda não fizeram a transição demográfica nem epidemiológica. São países onde as mulheres ainda têm muitos filhos, onde os filhos ainda são muito necessários para o income das famílias, e enquanto estes países não fizerem a transição demográfica, eles vão continuar num crescimento que não é nada sustentável para o planeta. Esses países dependem muito da ajuda externa e agora, neste momento, com a pandemia, o que aconteceu foi que deixou de existir tanta ajuda externa. Obviamente o Ocidente, onde Portugal está incluído, deixou de enviar tanto income para esses países, muitos dos projetos estavam a decorrer, deixaram de acontecer, e neste momento temos países de média e baixa renda que nem sequer foram muito afetados pela pandemia de Covid-19, muito mais afetados do que o Ocidente, porque deixaram de receber essa ajuda. Se nós queremos um mundo efetivamente mais sustentável no futuro, nós dependemos altamente destes países para o conseguir. A doutora Raquel também começou a sua jornada no veganismo há uns anos. E para quem não sabe, o veganismo é um pouco mais do que simplesmente não comer produtos de origem animal. É mesmo um modo de vida, um estilo de vida que procura afastar a exploração dos animais, tanto para efeitos de alimentação, como para roupa ou até atividades como o circo. E a doutora tem uma perspectiva um bocadinho mais pragmática, mais flexível. Quer falar-nos um pouco sobre isso? Efetivamente, o veganismo é um estilo de vida, não é única e exclusivamente uma opção alimentar em que retiramos todos os produtos animais, mas o veganismo é fazer todas as escolhas possíveis e praticáveis na nossa vida, segundo a definição da Vegan Society, e retirar, portanto, tudo o que causasse sofrimento animal da nossa vida.
O que eu e a comunidade vegan às vezes estamos em desacordo é na definição do possível e praticável. Infelizmente, para muitas pessoas, nomeadamente, por exemplo, os países de média e baixa renda, que já aqui falámos hoje, o retirar da proteína animal é absolutamente impossível. Pronto. Nós temos países que dependem única e exclusivamente de alimentação, por exemplo, da pesca, como várias ilhas do Caribe. Nós temos os países africanos, onde muitos deles ainda dependem extraordinariamente da agricultura, mas não só, da agropecuária, porque a agricultura em muitos desses países, os solos não são férteis, não é possível simplesmente pedirmos a essas pessoas que passem a comer única e exclusivamente proteínas vegetais. O que faz com que, se nós efetivamente de um dia para o outro decidíssemos fazer a transição para uma dieta vegan, isso nunca seria possível nem praticável, nem que seja porque as estruturas que estão neste momento não o permitem, mas também porque a discriminação para os países de média e baixa renda seria extraordinária. Nós, quando falamos em veganismo, falamos de uma perspectiva de país de alta renda, onde mesmo dentro de um país de alta renda, a população é muito heterogénea, mas onde a maior parte de nós tem poder de compra suficiente e tem disponibilidade de alimentos no seu mercado para fazer as escolhas que nós consideramos que são escolhas acertadas, mas essas escolhas não são possíveis neste momento ainda para a esmagadora maioria da população mundial. E mesmo em Portugal, a verdade é que, como eu disse, a população é extraordinariamente heterogénea. Nós temos uma cultura muito baseada no peixe e na carne, numa dieta mediterrânica, e para alterar essa nossa cultura, vamos precisar de muito investimento mental e muito investimento de tempo e dinheiro, porque não é só aprender a cozinhar coisas novas, é perceber todas as nuances que existem, desde a nossa alimentação até a roupa que vestimos, até aos nossos sapatos. Eu pessoalmente eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas isso não é possível. Nós temos uma pirâmide de Maslow, que é a nossa pirâmide de necessidades, que vocês devem conhecer, e que nos diz que as pessoas só vão evoluir na pirâmide para os níveis mais elevados se nós tivermos os níveis básicos de habitação, de alimentação, de sociabilização, se estiverem completos, e a verdade é que a maior parte de nós não estão. E mesmo quando estão, é quase o limite dessa família. E por isso pedir a essa família adicionalmente que ainda tenha atenção à alimentação que está a fazer, de onde é que ela vem, o bem-estar animal, e até a própria parte nutricional, não é? Porque como médica eu posso realmente fazer a afirmação de que uma dieta vegan, ou seja, uma dieta totalmente vegetal, é nutricionalmente equilibrada e possível para todas as fases da vida, mas só o é possível se a pessoa tiver o acompanhamento profissional adequado e fizer a suplementação adequada. A liberalização da dieta vegan sem esse tipo de acompanhamento não é recomendado por nenhum profissional de saúde. E, portanto, existem aqui várias nuances que me fazem ter algumas dúvidas quando me falam em transitar para um mundo totalmente vegan, que eu gostava muito que existisse, que efetivamente iríamos poupar muitas vidas, iríamos poupar muitas emissões de gases de efeitos de estufa, iríamos contribuir muito para o bem-estar animal, mas sendo totalmente pragmático, eu não acho que seja possível. Até porque depois já é uma questão também de privilégios, de acesso a alternativas alimentares. Exatamente. Que nós no mundo ocidental temos, em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, em grandes cidades. Se formos para o interior do país, por exemplo, já é difícil. E estamos a falar de Portugal, um país de alta renda extraordinariamente desenvolvido. Doutora, obrigada por esse depoimento pessoalmente, porque é muito interessante ouvir um outro lado do veganismo e até para as pessoas entenderem que não é tão difícil, é possível começar aos poucos, que muitos entendem que o veganismo é só um radicalismo, é cortar tudo, e a gente pode começar dia a dia, né? Eu também não quero transmitir a ideia de que é difícil ser vegan. Eu comecei a tornar-me vegan em 2014, portanto já lá vão 7 anos, e honestamente, ou seja, fiz uma transição, não foi do dia para a noite, foi ao longo de vários meses, fui aprendendo coisas novas, fui tanto de receitas como perceber o conceito, perceber a parte nutricional,
implica algum tempo e investimento, mas nada que nós não façamos com todas as outras coisas que nós gostamos de fazer, com qualquer outro hobby, por exemplo, e particularmente em Portugal e no mundo ocidental é extraordinariamente fácil ser vegan neste momento, e quem o pode fazer, eu considero que deve, pelo menos parcialmente, tentar fazê-lo. É quase que uma responsabilidade e uma obrigação nossa contribuir para a sustentabilidade do nosso planeta, e efetivamente a dieta vegan é uma dieta muito mais sustentável. Mas compreendo que existem ainda muitas pessoas, uma grande faixa da população que não consiga fazer. Ainda nesse tema, no seu blog você apresenta os 3 pilares: veganismo, sustentabilidade e equidade global. A equidade global seria essa responsabilidade de quem pode, num lado sustentabilidade social e econômica? Sim, a equidade tem 2 partes aqui. Uma das partes é a responsabilidade que os países de alta renda têm sobre os países de baixa e média renda. Nós somos os principais, na história da humanidade, nós somos os principais contributores para, por exemplo, a emissão de gases de efeito de estufa. Nós somos os principais contributores para o consumo de produtos animais, nós somos os principais contributores para o consumo de recursos energéticos do planeta. Enfim, nós temos sido, efetivamente, os principais contributores da grande maioria da devastação dos recursos do nosso planeta, e eu acho que existe uma responsabilidade, e isto é uma crença minha, uma responsabilidade ética em contribuir para os países de média e baixa renda conseguirem alcançar o mesmo nível que nós, em vez de apontarmos o dedo quando eles estão a tentar fazer exatamente o mesmo, e portanto eles estão a começar a consumir mais carne, estão a começar a consumir mais recursos fósseis, e em vez de lhes apontarmos o dedo, nós temos a responsabilidade moral e ética, na minha opinião, como países de alta renda e mais desenvolvidos, de lhes dar a mão e tentar que eles façam esta evolução para o mesmo patamar em que nós estamos, mas que o façam de uma forma equilibrada. E depois existe o outro lado da medalha, que é nós pedirmos a qualquer país, a qualquer população, seja de média ou baixa ou elevada renda, que toda a população se torne vegan, é ignorar completamente a heterogeneidade dessa população. Ou seja, a partir do momento em que nós dizemos que as pessoas têm que ser todas determinada coisa, nós estamos a ignorar o facto delas terem ou não terem possibilidades. Por isso, para mim, ou seja, uma perspectiva de equidade no veganismo é admitir que nem todas as pessoas vão conseguir fazer isso. Agora passamos para a segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para nossos entrevistados, uma vez que envolve questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós. Pode nos dar exemplos de práticas sustentáveis no seu dia a dia? Então, sou vegan, obviamente. Sempre que tomo duche, recolho água, até a água aquecer eu recolho-a, isto porque nós vivemos numa casa antiga e, portanto, estaríamos a desperdiçar mais ou menos 5 a 6 litros de água fria enquanto ela está a aquecer, e depois utilizo essa água para cozinhar ou para beber, e também tenho máquinas de lavar a roupa e de lavar a louça que são muito eficientes e que utilizo sempre no modo eco. Utilizo apenas luzes LED, e não aqueço a casa, meto apenas mais uma camisola e um par de meias quando está frio. E uma ação que tomei recentemente com o meu marido foi apadrinhar 2 crianças em África, isto porque existem várias ONGs neste momento com programas de apadrinhamento para suportar os custos de educação, de saúde, de alimentação, e a verdade é que os dados demonstram-nos que, e isto vai de acordo a tudo aquilo que discutimos hoje, que a educação das crianças é uma das melhores medidas, se não a melhor medida para o combate às alterações climáticas. E para isso, se tem essa opção, aconselho todas as pessoas que estão a ouvir isto que ajudem uma criança do outro lado do mundo a ir para a escola e a crescer e a ser uma cidadã que potencialmente pode vir a mudar o mundo. Certo. Diga-nos, influenciadora médica ou médica influenciadora?
Esta pergunta tem rasteira e é muito difícil para mim porque eu ainda tenho dificuldade em auto-identificar-me como influenciadora, mas acho que terei que dizer que comecei como influenciadora que por acaso era médica e agora sou médica que por acaso é influenciadora, e foi esse switch, esse mind switch que fez com que eu começasse a perceber que todos os meus conteúdos têm o potencial efetivamente de influenciar alguém. E eu quero que essa influência seja sempre educativa e promotora de literacia em saúde, e daí que seja maioritariamente baseada em factos científicos. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza de aprovação de uma lei ou programa, qual criaria? Já me debati mesmo muito com esta questão e honestamente existem aqui duas opções, que seria ou optar por um programa pequeno e muito específico e que eu sei que tenha elevada probabilidade de ser autossustentável ao longo do tempo, como uma intervenção, por exemplo, especificamente no bem-estar animal, ou criar um limite específico e bem auditado, bem regulado no tipo e quantidade de antibióticos fornecidos aos animais. É uma coisa extraordinariamente pertinente neste momento com as resistências aos antibióticos. Ou então, se tivesse o dinheiro e o suporte político para isso, optar por um programa geral de promoção de fertilidade, que teria impactos difíceis de prever e em várias áreas do país, mas que incluiria desde mais tempo de licença de maternidade e paternidade, totalmente pagas, até creches públicas e uma elevada percentagem da população com valor acessível para essas creches, livros gratuitos e acesso gratuito à universidade, exatamente pelo motivo que disse há pouco, porque a educação é a nossa melhor arma no combate às alterações climáticas e para a sustentabilidade global. Reduzir, reciclar ou reutilizar? Reduzir, sem dúvida. Reciclar e reutilizar são essenciais depois de consumirmos, mas o grande problema da nossa sociedade atual neste momento é sem dúvida, na minha opinião, o excesso de consumo. Por fim, qual personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Gostava muito de ouvir a professora Carla Portela, que dá aulas na Starters Academy da Nova e que tem desenvolvido alguns trabalhos na área do ambiente e da sustentabilidade, e tenho a certeza que consegue dar umas luzes muito interessantes sobre novas ideias que têm surgido para a sustentabilidade global. Doutora Raquel, muito obrigado, e chegamos ao final do 5º episódio da 2ª temporada do Nova Consumer Podcast. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. No próximo episódio teremos conosco Assunção Cristas. A não perder, até lá!